E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi, vocês estão no Tagarelando e estamos aqui em mais um vídeo do quadro De Lado com Gabi. Esse quadro é um deleite pra mim, porque eu tenho o privilégio de poder conversar e tagarelar com algum convidado a respeito aqui do universo da literatura que a gente tanto gosta, que a gente fala bastante aqui nesse canal. E hoje eu tenho uma ilustre honra, né, de poder receber ninguém mais, ninguém menos do que o pastor Augusto Nicodemos. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Gabi. Obrigado a vocês que são seguidores do Tagarelando. Isso. E nós vamos tagarelar bastante hoje à noite, se Deus quiser. Fica conosco. Bem, pastor, assim, sinceramente eu acho muito difícil que alguém aqui ainda não saiba quem é o senhor, mas sempre tem um ou outro, né? O Brasil é um país muito grande, né? E ainda mais com as redes sociais a gente sabe que os vídeos eles chegam onde a gente nem imagina. Então eu queria pedir para que o senhor se apresentasse um pouquinho pra gente aqui. Tá bom. Olha, Gabi, eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, faço parte da equipe pastoral, da qual seu pai, o reverendo Joselito, faz parte também. Olha aí, acho que muita gente não sabia dessa, hein? Trabalhamos juntos. Sou pastor há 43 anos. E sou autor de mais de 50 livros, mais de 50 títulos. E todo ano continua saindo coisa nova, graças a Deus. Casado, 4 filhos, 3 netos. Que mais eu posso dizer, não é? Formado em teologia, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Enfim, é a minha praia, né? Teologia, pastorear e escrever. Me sinto muito à vontade aqui no seu programa por isso. Que bacana, fico muito feliz em poder recebê-lo, em poder saber um pouquinho e compartilhar aqui com as pessoas. Eu acredito que muitos aqui dos nossos seguidores, eles acompanham, né, o senhor pela internet, pelo seu ministério, né, que é público e tem edificado tantas vidas, assim como a minha vida, como a vida da nossa família aqui na igreja e por meio dos seus livros. E hoje, né, o nosso intuito aqui é a gente conversar um pouquinho sobre escrita de livros, que é um lado aí, gente, diferente do pastor Augusto Nicodemos. Eu acho que vocês não estão acostumados a pensar, né, no senhor, né, na sua figura, como autor, né? Vem muito o senhor, não, é o pastor Augusto Nicodemos e tal, mas assim, hoje eu queria que a gente pensasse nesse outro lado, né, que faz parte de quem o senhor é, claro. Então, o senhor já nos disse que o senhor tem quantos livros publicados? Tem mais de 50. Esse ano deve fazer 53 livros. Que bacana. E o senhor pode contar pra gente como é que foi esse processo todo? Como é que isso começou? Conta pra gente como é que foi a sua história com a escrita. Tá certo. Olha, tudo começou nos cursos que eu tive de fazer de teologia. No meu curso de bacharel, eu tive que apresentar um TCC, não é? Depois fui fazer mestrado, tive que apresentar uma tese que passou por uma série de revisões, passou por uma banca, e eu fui pegando gosto. Depois no doutorado tive que fazer uma dissertação, um doutorado nos Estados Unidos e também com participação lá na Holanda. E aí eu descobri que fazendo esses cursos eu gostava de escrever e que eu escrevia bem. E eu falo isso falsa modéstia não, né? É sem modéstia nenhuma mesmo. Porque os professores sempre pontuavam muito bem. Que legal. Né? Pontuavam muito bem. Para quem? Eita! Siri. A Siri reconheceu a voz. Então, os professores sempre me pontuaram muito bem e os meus trabalhos de conclusão desses cursos, eles atraíram atenção, foram citados e quando eu regressei ao Brasil, terminada a minha formação acadêmica, o primeiro livro que eu escrevi foi a respeito de uma experiência que eu tive na África do Sul com os Zulus, na região de KwaZulu, um grande avivamento espiritual que aconteceu lá, não é? Então eu saí. Como é o nome desse livro? Ele é intitulado Avivamento na África do Sul. Ele está esgotado, pode ser encontrado em PDF à vontade nas redes sociais, aliás, na internet, pode procurar, pode baixar. Então eu escrevi juntamente a partir das fontes originais, do testemunho de pessoas que estavam lá e de que eu também estive, né? E o livro simplesmente, como diz assim, bombou, não é? O pessoal gostou. E aí eu senti, logo que cheguei aqui ao Brasil, era um momento que o movimento de batalha espiritual estava no auge. Eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não é? E eu resolvi pesquisar, usando todas as ferramentas que eu aprendi lá durante a minha formação acadêmica. E aqui eu vou dizer uma coisa muito importante, que eu acho que serve até de lição para quem vai nessa área acadêmica. Quando eu ia escrever a minha dissertação de mestrado,
eu queria escrever alguma coisa que fosse relevante para o Brasil. Meu orientador disse, agora não. Sua função agora é aprender a pesquisar, a interagir com as fontes, conhecer as referências e a escrever. Depois que você se formar, você vai escrever alguma coisa importante para o Brasil. E essa lição valeu para mim a vida toda, porque os meus estudos me ajudaram a escrever, me deram disciplina, pesquisa, procurar referências, ir no livro e saber exatamente aonde é que você vai achar o que é importante e assim por diante, né? Então, com base nisso, eu escrevi um livro sobre batalha espiritual, que já vai na 7ª edição, mais ou menos. Vendeu muito, saiu muito, e se tornou meio que um referencial, um livro que é referencial sobre o assunto. E a partir daí veio. Peguei muita coisa que eu tinha aprendido durante os meus estudos, transformei numa linguagem mais acessível, publiquei sobre culto, sobre família, e aí foi um livro após outro, entrei em comentários, sentia que realmente escrever e publicar era uma extensão do meu ministério, graças à minha formação que me ajudou, me disciplinou, né? Eu gostava de escrever, de ler, mas os estudos acadêmicos, eles trazem uma disciplina para você fazer alguma coisa bem feita, lógica, que faz sentido, tem pé e cabeça, né? Senão, às vezes as pessoas têm muitas ideias, mas elas não sabem como colocar aquilo no papel. Né? Era até uma coisa que eu queria perguntar, né, para o senhor. Qual é o caminho, né? Eu vejo muitas pessoas falando, nossa, eu gosto de escrever, né? Eu tenho boas ideias, eu penso em roteiros, em histórias e tal, mas a pessoa não sabe muito bem por onde começar e, assim, como ser bom, como ser não só útil, né? Porque as pessoas escrevem à torta e à direita nas redes sociais e são úteis, e são conteúdos proveitosos, mas um livro, né, assim, precisa de uma certa organização, precisa de uma disciplina, né, como o senhor está dizendo. Então, como escrever um bom livro? Acho que a pergunta é essa. Olha, uma coisa que eu aprendi, e vários dos livros que eu escrevi, eles começaram assim, se você tem uma ideia, você já sabe sobre o que você quer escrever. Então a primeira coisa é você fazer uma revisão da literatura que já existe sobre isso, porque antes de você alguém já escreveu sobre o assunto. Dificilmente você vai escrever sobre alguma coisa que alguém já não tenha escrito antes. Sim. Então faça uma revisão da literatura, daquelas obras mais conhecidas e clássicas a respeito do assunto, tá? Para você não reinventar a roda ou você não dizer alguma coisa está fora. Essa é a primeira coisa. Uma vez que você fez isso, você tem um conhecimento amplo da literatura, naquela área que você quer escrever, o próximo passo é você fazer um esboço. Você faz um esboço mais detalhado que você puder. O bom de você fazer um esboço é que você não vai repetir material, você vai ver a lógica, é como se você estivesse vendo o seu livro pronto. Não é? Você vai ver a lógica dele, aonde é que vai cada coisa e assim por diante. Uma vez feito isso, você vai atrás dos livros que você vai usar. Então, por exemplo, capítulo 1, eu vou falar a respeito desse assunto aqui. Quem é que trata sobre isso? E aí você faz a pesquisa e você seleciona a sua bibliografia, põe aí uns 20, 30 livros. Não é para ler esses livros todos, mas para consulta, né? Para consulta. Tem as referências. E as referências que você vai ter, não é? Aqui eu estou descrevendo mais ou menos um livro mais acadêmico, né? Um livro assim mais sólido, né? Depois eu vou contar outra experiência de escrever. Ah, legal. Então, feito isso, você aí é que entra o talento do escritor. Você agora tem as fontes, você leu, você já sabe, já fechou, né? Você diz, isso aqui não vai entrar. Porque o que é difícil quando você vai escrever não é você saber o que é que você vai colocar dentro. É a coragem de dizer o que é que você vai deixar fora. Né? Porque tem muita coisa. Sobre qualquer assunto tem muita coisa e você não pode escrever sobre tudo. Então, selecionar aquilo que é relevante, aí entra seu conhecimento da cultura, da sua audiência, a quem o livro é destinado. Então, tudo isso vai afunilando, até que finalmente você tem ali, tem o seu alvo, tem o livro, você tem o esboço, tem o propósito, tem as fontes. Aí é sentar e escrever. Né? E aí é que entra o talento do escritor. Né? Aí você vai escrevendo, vai pondo numa ordem que você já pré-ordenou, né, no esboço, devagarzinho, o livro vai mudando, você começa com o esboço e de repente você percebe que não foi a melhor coisa, você vai mudando e tudo mais. Mas é isso aí, esse roteiro ajuda você a produzir um livro em não muito tempo, um livro lógico, que é relevante, interage com o que já foi dito antes, não está dando nada fora e que
vai deixar espaço para valer o talento do escritor. É aí que entra o talento. Se você sabe escrever, é agora que vai... Porque até agora o que eu descrevi, qualquer um faz. Mas é na hora de você preencher ali aquele esboço que entra o talento do escritor. Olha aí, gente. Fazer diferença. Aula aqui, viu? Para os aspirantes a escritores já estão recebendo uma aula aqui do pastor Augusto sobre escrita. Então, pastor, e existe também uma forma da gente conseguir, então, preencher, né? Você falou aí sobre essa visão mais panorâmica, né? Mais ampla da escrita e de organização. Mas e como ser esse bom escritor nesse aspecto de conseguir concatenar bem as ideias e demonstrar aí esse talento todo? Olha, eu vou dar dois exemplos de como isso pode acontecer. No começo do meu ministério, quando eu era um autor iniciando, tinha pouca experiência, já tinha lido muito, mas não sabia ainda como pegar todo aquele conhecimento e colocar dentro. Então, por falta de segurança minha, eu era um Zé Ninguém, não é, por assim dizer, um autor completamente desconhecido. Eu não tinha coragem de colocar um parágrafo fazendo uma afirmação, especialmente um assunto polêmico, né? Que não fosse usando aquele velho argumento da autoridade. Então, por exemplo, eu estava escrevendo sobre batalha espiritual, foi um dos meus primeiros livros. Então, um autor desconhecido e tudo mais, o que é que eu fazia? De acordo com fulano e tal. Os demônios não moram em casas, não existe casa mal assombrada, conforme o autor fulano e tal, no livro tal, cita. Ele, na verdade, está ecoando o que antes dele já escreveu fulano e tal. Então, se vê, o argumento da autoridade. Não da minha, mas dos outros. Eu pegava autor, então enchia o livro. O livro era praticamente assim, uma coletânea de citações organizadas de maneira lógica a respeito de determinado assunto. Com o passar dos anos, vou contar agora o meu último livro, né? Não é o último, né? Mas o penúltimo, né? Que foi Confissões de um Pregador. Sim. Confissões de um Pregador. Esse livro eu não consultei nada. São 43 anos pregando. Não precisava consultar mais nada. Então o que é que eu fiz? Peguei o esboço do livro. Quais são os assuntos que interessam a alguém que vai preparar um sermão? Escolha do texto, escolha da versão, as variantes, a questão da vida de oração, a família do pregador. E no caso de convites, que convite eu aceito e não aceito? Quais são as exigências? E a questão financeira? Eu cobro, não cobro? Então, eu coloquei tudo que era possível e imaginável na vida, que passa na cabeça do pastor quando ele é convidado para pregar, quando ele está preparando os seus sermões e tudo mais. E eu sentei e escrevi em 5 meses um livro dessa grossura. E eu não consultei, mas também eu só fiz isso, né? Eu aproveitei uma licença para isso. E escrevi da minha experiência. 40 e poucos anos, então, eu não saí consultando outros livros. Mas, pastor, o senhor já eram 40 e tantos anos. Já não era um jovenzinho, né? A sua revisão bibliográfica já estava feita há muito tempo. E tudo mais, né? E aí saiu o livro, e eu acho que foi um dos melhores livros que eu escrevi. Eu não tenho dúvidas. Eu ainda não li, mas eu já tenho o livro, eu quero ler. Eu dei um presente para seu papai. Exatamente, eu certamente lerei, minha gente. Vocês aqui no canal me cobrem, viu? Que eu vou ler esse livro, vou resenhar o livro. Então são duas maneiras diferentes de preencher o esboço, né? Então, para quem está começando, eu aconselho se apoiar nos ombros de quem já veio antes. E se você já tem muita experiência, né, com os anos, então isso aí vai ficando cada vez menos, né? Não é que a gente despreza, mas que você vai dizer do que você viveu, do que você sentiu, vem com mais autoridade, com mais peso, senão você parece que está apenas papagueando, né? Sim. E repetindo o que outros já disseram. Sim, entendo. Pastor, o senhor falou bastante, né, sobre a sua realidade, né, de escrever livros de teologia, né, livros com esse teor até mais acadêmico e tudo mais. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Aqui no canal, eu, né, e os meus seguidores aqui, a gente gosta bastante de livros de ficção. Sim. E aí a dúvida que não quer calar, a pergunta que não quer calar. O senhor já pensou ou já escreveu algum livro de ficção? Eu já pensei. Eu já pensei, mas eu não consegui decolar. Parece que não é o meu jeito. Eu pensei como seria, né? Que história. Mas aí eu senti que havia uma necessidade de uma criatividade muito grande que eu acho que eu não tenho. Não é? Minha mente é mais analítica, ela é mais lógica, ela
mais voltada para esse tipo de literatura que visa formar, persuadir, convencer. Então, tá voltado para isso. Eu gostaria, quem sabe, né? Quem sabe. Eu conheço, por exemplo, o Leandro Lima. Leandro Sim. Lima, que é um autor fantástico. Escreveu as Crônicas de Olã, né? Não é? Exatamente. Ele escreveu livros de teologia sistemática, livros a respeito de interpretação bíblica, livros voltados mais para o métier dele, que ele é pastor e teólogo, professor lá na Universidade Mackenzie, não é? Renomado, inclusive, e conseguiu escrever as Crônicas de Olã. Não é? Pois é. Agora eu não consigo. Mas a ideia está aqui, de um dia escrever alguma coisa na área de ficção. Olha, pastor, pois eu serei a sua maior incentivadora disso. Gente, não, fala sério, vocês já imaginaram um livro de ficção escrito pelo pastor Augusto Nicodemus? Eu acho que seria incrível, eu acho que o senhor está sendo muito modesto já aí. Já tem o nome artístico, né? O nome já tem, né? Pois é. Artístico, né? Exatamente. Quem sabe, né? Quem sabe? Acho que nunca é tarde para tentar se aventurar aí. E o senhor gosta de consumir livro de ficção ou fica mais... Não, eu gosto. O Tolkien eu gosto do C.S. Lewis, todos eles, todos os livros dele eu praticamente já devorei tudo. O do Leandro eu comecei a ler, por falta de tempo eu dei uma parada, mas do que eu li eu gostei. Eu leio como lazer mesmo, não é? É o que eu faço, é uma das coisas que eu faço no pouco tempo que eu tiro para descanso. Sim. Então, e geralmente já não mais livro físico. Eu uso o Kindle, que é fácil de levar no avião. É muito prático. Né? Às vezes são horas de voo daqui para São Paulo, por exemplo, 3 horas, né? Eu vou fazer o quê? Né? Assistir filminho não consigo, né? Não vou. Então, no Kindle, geralmente, eu estou fazendo algum tipo de leitura, né? Por incrível que pareça, você pode não acreditar, mas eu li minha leitura recente foi toda a sequência de Tolkien, o Hobbit, e depois a trilogia. Dos Anéis. O Senhor dos Anéis. Eu já passei por essa saga. Pois é, e isso tudo no Kindle, viajando antes de dormir, ou então no dia de folga e tudo mais, simplesmente porque eu não consigo ler teologia a não ser quando eu estou envolvido no meu trabalho, porque é teologia o dia todo. Então, quando é para descansar, tem que ser outra coisa. Outra coisa. Eu leio ficção escrita, por exemplo, Edgar Allan Poe, eu gosto, Agatha Christie, então, eu amo também. Então, eu gosto desse tipo de literatura. Mas eu mesmo um dia escrever um livro desse, assim, de ficção, não sei. A gente vai seguir insistindo, meu pastor. Agora, pastor, eu queria te fazer uma pergunta, assim, um pouquinho mais técnica e de curiosidade também, já que o senhor está envolvido, né, de fato, com a publicação de livros, né? Aqui talvez estejam nos assistindo autores iniciantes, né? E eu acho que é interessante a gente pontuar isso, né? Que todo autor que começa um livro é iniciante. Todo autor que hoje é renomado, um dia foi um autor iniciante. Existe uma caminhada, né, para isso, e acho que eu espero, na verdade, que esse vídeo também sirva de incentivo para essas pessoas. E eu queria saber, né, na sua visão como autor, o senhor acha que existe hoje espaço para novos autores no mercado editorial brasileiro, seja em editoras cristãs, como também editoras não cristãs, né? Eu acho que é sempre difícil o cristão atingir, né, espaços não cristãos, mas é possível, eu creio que é possível. E eu queria saber qual a sua visão do cenário editorial brasileiro atual. Certo. Olha, eu vou falar do que eu conheço mais, que é a questão do mercado do lado cristão, não é? Hoje em dia, a pessoa vai estar muito ligada à popularidade ou ao sucesso da produção dela, por incrível que pareça. Então, a pessoa primeiro se destaca como pregador, como um pastor conhecido, alguém de sucesso, ou uma pessoa, um profissional numa área em que é bom que a pessoa dá uma contribuição significativa, né? E aí o que aquela pessoa escreveu vai interessar, porque ele, olha, quem escreveu foi fulano de tal. Eu sei que não é aquele que ele é um médico famoso e que, enfim, né? Tô só dando a ideia, né? Então, hoje, no mercado cristão, essas coisas estão ligadas ao que você é e o que você produz. E isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro lado, é muito ruim, porque quando acontece alguma coisa com
a pessoa, os livros dela são cancelados. Né? Cancelados. Então, a gente vê isso a gente vê direto. Então, há essa relação que não tem no mercado de fora, né? de fora, né? Do mundo secular. Porque lá a pessoa pode ser o que ela quiser, se o que ela escreve é bom, ninguém está preocupado com isso, né? Mas no mercado cristão, isso aí é muito importante. Uma outra coisa é que, infelizmente, as editoras, elas têm que pensar na questão financeira. Às vezes aparece uma coisa boa, bem feita, mas não vende. Esses editores, eles têm faro para isso. Ele olha, isso aqui é uma obra boa, mas a gente vai publicar, mas vai ficar encalhado, né? Não vai vender. E o pior pesadelo de um autor é o livro dele encalhado. Tá lá, e o pessoal da editora dizendo, olha, não vende, não vende, não vende, né? É um sentimento de tristeza, de angústia da pessoa para isso. Existem algumas soluções que eu não recomendaria, mas existe para quem quer publicar, para quem quer começar. Existem editoras que fazem uma espécie de co-edição, em que você entra com recursos, o livro é feito sob demanda. Sim. A editora não publica assim, no meu caso, por exemplo, quando eu vou publicar um livro, geralmente é 5.000 exemplares, 8.000 exemplares, eles já publicam por conta eles sabem que vai vender. Mas para quem está começando, a editora não se arrisca a fazer uma publicação ou uma edição, a tiragem de 1.000 exemplares, porque não sabe se vai vender ou não. Então ele faz sob demanda. E aí o autor tem que entrar com dinheiro. E ele fica responsável por fazer a divulgação nas redes sociais. Se ele não tem visibilidade, o que acontece? Ele vai gastar um recurso e o livro não vai vender. Mas às vezes dá certo. Às vezes dá certo. Essa coprodução assim faz com que o livro, se o livro é bom, for bem revisto, que tem gente que vive disso, de fazer revisão, né, desses livros e tudo, né? Aí ele pode ter uma chance. Mas eu não recomendaria, a não ser na última hipótese, você quer mesmo que seu livro seja publicado. Então tem editoras aqui no Brasil que fazem isso. Fora isso, você vai ter que lutar mesmo, publicar o primeiro, às vezes fazer isso como uma edição independente. Eu conheço casos de gente que começou com uma produção independente. Ele mesmo pagou a impressão, pagou tudo, a edição, e vendeu, ele mesmo saía vendendo o livro dele e tudo mais, e o livro bombou, e aí quando ele quis fazer o segundo, já tinha um editor interessado. Olha aí, que interessante. É uma caminhada, né? E acredito que vai ser árdua muitas vezes. Uma coisa que eu fico pensando é que, querendo ou não, até o senhor já mencionou, né, que gosta muito de ler pelo Kindle. Essas tecnologias, elas têm ajudado, né, a disseminar mesmo, né, conteúdos e conhecimento. Então, existe a possibilidade de você publicar o livro, hoje em dia, de uma forma online, e só online. E eu acho que a gente ainda fica preso, né? Ah, não, meu livro só vai ser considerado um livro se tiver o físico, né? Mas, olha, gente, Pastor Augusto só lê livro em e-book, então assim, você pode publicar seu livro em e-book, vai que ele lê, entendeu? Só em e-book hoje. E muitas pessoas que eu conheço, né, e convivo assim, também estão optando pelo e-book, na maioria, né, até do que livro físico. E tem um fenômeno interessante, Gabi, eu tenho conversado bastante com vários editores dessas editoras grandes, né, o pessoal da Mundo Cristão, da Vida Nova, da própria Cultura Cristã, que é da Igreja Presbiteriana, e eu pergunto para eles assim, o surgimento do e-book e do livro virtual, isso de alguma forma afetou a venda e o mercado para o livro físico? E eles disseram, não. Incrível que pareça, né? Nossa. Se afetou, afetou coisa pequena, imperceptível. Olha, essa eu não sabia. Diz que continua tendo grande saída e procura e tudo mais. Parece que o pessoal opta pelos... Tem gente que opta pelos As dois, duas coisas, né? Eu já vi muito isso acontecer. Que tem o livro físico, né? Que ele tem porque Pra gosta marcar, de riscar e tudo mais. Aí ele vai viajar, mas continua Leva a leitura Kindle. lá no Kindle ou alguma coisa Ou assim. no celular, né, também. Ou no celular, É isso aí. verdade. Isso tem acontecido muito. É interessante, né, Não é? saber isso. Graças a Deus, eu acho, né, que não tá afetando tanto assim a questão das editoras, né. E aí, pastor, assim, pra gente encerrar, né, responda aí pra gente. Como escrever, então, para a glória de Deus? Isso. Olha, eu acho que, em primeiro lugar, tem a questão da motivação, viu, Gabi? Eu confesso que alguns livros eu escrevi pensando em
confrontar uma ideia errada dentro da igreja. Outras vezes, não vou negar, eu estava, especialmente depois que meus livros começaram a se tornar populares e vender, né, os royalties começaram a ser substanciais. Teve livro que eu escrevi, eu confesso isso, foi só mesmo pensando na questão mercadológica, né? Era questão de dinheiro mesmo. Então, nem por isso deixou de ser um livro de qualidade, Sim. né? Mas a intenção não era boa. Então, com o tempo, eu aprendi que nada disso vale a pena. E o que mais recompensa é você escrever alguma coisa, você produzir alguma coisa que você vê que o seu Salvador, o seu Redentor, o seu Deus, ele foi honrado, ele foi glorificado. Ultimamente, né, quando eu falo ultimamente, aí nos últimos 10, né, 12 anos, então meu foco, eu tenho ficado muito preocupado com essa questão da intenção, né, do propósito. Então, essa é a primeira coisa que você tem que alinhar. A segunda é, na produção, naquilo que você vai escrever, naquilo que você vai colocar no papel e tudo mais, sempre lembrar daquilo que nós acreditamos na Igreja Reformada, que é a revelação de Deus que está na Escritura, que é o livro dos livros, ela é sobre Cristo. Cristo é o centro, de muitas formas, gêneros literários distintos, poesia, narrativa, prosa, romance, pensando em cantares, os apocalipses, né, que são os livros assim dramáticos e tudo, mas apesar da variedade literária, de gêneros literários enorme que você encontra na Bíblia, eles têm uma mensagem só, aponta para a pessoa de Cristo. Então, isso me inspira, e quando eu penso em escrever alguma coisa ou produzir alguma coisa, vai mais nessa área. E por último, né, só para terminar isso aí, o que tem facilitado isso para mim recentemente é o meu estilo de pregação. Eu sou um pregador expositivo. Então, o que é que significa? Eu, quando vou pregar, eu gasto horas, eu gasto uma média de 10 horas para cada sermão que eu prego no domingo. Eu gasto esse tempo como? Examinando o texto, variante textual, as línguas originais, comparando versões, lendo comentários que vieram, o que é que gente que veio antes de mim escreveu sobre aquilo, tentando dar um formato de leitura simples, didática, uma aplicação muito prática, de maneira que quando eu prego, você já tem o capítulo de um livro ali. As editoras já vêm em cima. Eu comecei a série de Gênesis, a editora Vida Nova já veio em cima, dizendo a gente quer o áudio para poder fazer um trabalho editorial, fazer a transcrição, dar o formato escrito, livro, né? Porque a oralidade é distinta, bem distinta da forma como é escrito. E aí o meu trabalho é fazer a revisão. O trabalho de pesquisa já está todo feito, de referência já está pronto, a divisão está tudo pronto. E aí meu trabalho é fazer só a revisão para ver se no processo de passar da oralidade para a parte escrita, o editor fez o serviço direito, ou se ele colocou alguma coisa que não devia e tudo mais. Então, por conta do meu estilo de pregação, e o alvo sempre é mostrar onde Cristo está presente ali, o livro que é produzido a partir, as séries que são produzidas a partir da minha série de pregações, já sai com esse objetivo de mostrar a pessoa de Cristo e do nosso Salvador desde o início. Então, no fim da vida, isso tem me ajudado mais. Que bênção, pastor. Que gostoso saber um pouquinho mais sobre isso, como é esse processo para o senhor. E que bênção, que Deus continue abençoando a sua vida, Ele capacitando a pregar e a escrever, né? A continuar mantendo aí, né? Abençoando a nossa igreja por meio dessa sua vocação. Né, pastor? Tem sido muito bom. Fico muito, muito feliz em poder ter entrevistado o senhor, ter recebido o senhor aqui no Tagarelando. Volte mais vezes. Gente, vocês querem o pastor Nicodemos aqui mais vezes? Comenta aí embaixo, tá bom? Vai deixando o like aqui nesse vídeo. Pastor, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu, Gabi? Deus abençoe o canal Tagarelando. Achei o nome fantástico. É muito original. É isso que me falta, né? Para eu poder escrever aquele livro de ter essa ideia, ter essa originalidade. Você sabe que um dia eu peguei uma câmera que eu uso na motocicleta, né? Uma câmera de ação, que é uma câmera especial para gravar. Eu já vi é a GoPro, vídeos. Né? Exatamente. Ela deu um problema, eu saí procurando assim uma loja e descobri uma loja ali perto de casa que cuidava especialmente dessa câmera. E sabe qual é o nome da loja? Oxe Quebrou.
Oxe, quebrou. Meu Deus, que eu queria ter essa imaginação, né? Realmente. Hoje quebrou. Quebrou. Aí a pessoa tem até vontade de ir lá, né? Porque se identifica. Aí, de fato, eles, além de serem muito criativos, eram profissionais excelentes, né? E consertaram o problema lá. Ai, que bacana. Gente, Mas aí, já parabéns. ficou indicação. Além de indicação de livro, além de ensinamento aqui sobre escrita, vocês receberam uma indicação sobre GoPro, viu? Se sua GoPro quebrar, já sabe Hoje quebrou. onde procurar. Hoje quebrou. Mas é isso, pastor. Muito obrigada. Obrigado. Vocês aí que estão nos acompanhando, muito obrigada também por ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau, tchau.